Yom Kippur se aproxima e nesse ano de 2023 a gente lembra os 50 anos de uma das grandes guerras de Israel, a Guerra de Yom Kippur. O filme Golda, A Mulher de uma Nação, que estreou no Brasil em 31 de agosto, conta a história da atuação da primeira-ministra Golda Meir durante o conflito com os países vizinhos de Israel. Eu sou Nite Efraim, sou jornalista e fanática por futebol e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. Golda foi a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra em Israel. Até hoje, é a única. O filme exalta o fato de ela estar sempre cercada por homens. O longa é uma produção norte-americana, dirigida por Guy Nativ e estrelada por Helen Mirren. Eu sou Amanda Hatzira, estudante de psicanálise e pesquisadora de temas ligados à cultura judaica e sociedade israelense. E eu sou João Torquato, sou músico ativista do movimento negro e estudo os processos que se originaram a partir da desintegração da antiga República da Iugoslávia. Nossa convidada é a Ivane Begelman Kramer, que é advogada, doutora em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, além de ter participado de uma sessão especial de exibição do filme no MIS, que é o Museu de Imagem do Som, em São Paulo, em parceria com a revista Marie Claire. Ivane, seja muito bem-vinda aqui ao Eu Com Isso. Muito obrigada, boa tarde a todos. Bom, gente, então antes da gente entrar na história do filme em si, o que vocês acharam da produção enquanto longa? Eu, João e Amanda, a gente foi junto assistir, os três saíram bem impactados, né, do cinema, porque o filme em si é muito bom, para quem, na minha opinião, pelo menos para quem ainda não foi ver, acho que vale a pena, mas queria ouvir de você, Vani, o que você achou quando você assistiu o filme, como que te impactou a produção? Do ponto de vista assim cinematográfico, né? Achei assim muito cuidadosa a produção, me assim levou a um certo revival, porque eu tinha 10 anos de idade quando foi a Guerra de Yom Kippur, né? E me encantou a técnica, vamos dizer, cinematográfica de colocar aqueles insights branco e preto na televisão. Então, são imagens reais. Você vê ela indo visitar a base, né, lá no canal de Suez, os soldados. Essa cena existiu realmente e é ela, Golda Meir mesmo, que aparece naquela cena, não é a Helen Mirren. Depois, outras cenas, tantas de bombardeios e etc., né? Tem, né, tanques passando e tal. Tem muito de documentários, né? Então eu achei assim a produção bem primorosa nesse sentido de trazer, né, os dois tempos, achei muito bacana. É verdade, essa parte também os sons, né? Acho que os sons que eles reproduziram, se eu não me engano, também são reais e eram bem impactantes. E você, Amanda, quais foram as suas percepções enquanto longa-metragem? Olha, eu acho que me surpreendeu, assim, em termos de qualidade mesmo cinematográfica. Gostei da fotografia, eu acho que esse ponto, esse aspecto que a Ivane trouxe é bem interessante porque a gente até comentou, né? Acho que eu comentei na saída que foi na medida certa, assim, não foi aquela coisa chata, maçante de ficar trazendo imagem de arquivo, inserindo o tempo todo, tudo, na verdade, fluía muito bem. Então, foi salpicado, assim, ao longo do filme, acho que na medida certa, assim. E muito bem inserido, e eu acho que só tornou o filme mais interessante, né? Porque você ter acesso também a esses áudios, que, aliás, era a única coisa em hebraico que a gente escuta no filme, né? Porque o filme ele é em inglês, então esses áudios de arquivo acabam sendo o contato ali da língua hebraica, né, no filme. Então eu achei um bom filme, assim, as atuações também, assim, não deixaram a desejar, então, para começar, eu curti. E você, João? Eu não vou chover muito no molhado aqui, né, do que vocês já falaram, mas a primeira coisa que me impactou no filme, né, que me chamou bastante atenção foi a parte, vamos dizer assim, estética do filme, né? Acho que é um filme muito bonito, as cores do filme, os figurinos, toda a produção, a cenografia, assim, eu achei muito boa, me chamou muita atenção. Eu achei excelente, dialogar muito com o meu gosto pessoal, assim, né? E as cenas dos conflitos,
aí, sem dar spoiler, né? Vou tentar aqui sem dar spoiler. Ela não mostra diretamente as batalhas, né? O front, mas quem faz isso muito bem é anime, né? De dialogar muito com as emoções. Te dá pistas ali do que o conflito, do que está acontecendo, pistas sensoriais, vamos quase dizer assim. E você vai construindo dentro daquelas pistas que o filme vai dando, a sua construção dos conflitos e do que está acontecendo e dos dilemas que são enfrentados. Então, eu acho que o filme fez isso assim de uma maneira impecável, e eu foi as duas coisas assim fora do que foi dito que mais me chamou a atenção nesse longa, né? É isso que você falou, João, também. Eu acho que conversa muito com a ideia, que pelo menos eu como espectadora senti, é que a gente vai entrando na cabeça da Golda durante o filme, assim, a gente vai, né? Então por isso essa sutileza, não é nada muito escrachado, a gente não tá ali pra ver cena de batalha, sangue, né, corpo a corpo, nada, mas a gente tá ali tentando entender o que se passa dentro da cabeça dela, então acho que isso que você falou, trouxe agora, contribuiu muito nesse sentido. E acho que uma coisa que a mim, Anitta, me chamou muita atenção também foi a questão dos figurinos e dos trejeitos da Golda em especial, mas de todos os outros. E aí, Evane, acho que você conhece a figura da Golda Meir, assim, de ter visto mais cenas, de ter acompanhado um pouco mais a trajetória dela. Até já vou entregar aqui, se eu estiver errada, você me corrige, mas você era de movimento juvenil de esquerda kibbutziano na sua juventude, né? E a Golda foi um nome muito importante nesse cenário por ser do Partido Trabalhista, por ser uma mulher e tudo isso. O que você achou desses retratos dos sapatos da Golda, da quantidade insana de cigarros que ela fumava? Não é um filme que fala sobre a biografia da Golda, mas como você sentiu essa forma como ela foi retratada? Então, bom, a atriz, ela realmente tem uma atuação né, é uma grande atriz, ela faz uma Golda muito semelhante a uma Golda Meir real, vamos dizer assim, né? Essa história do cigarro, ela veio como uma marca muito mais nessas décadas de agora, porque nos anos 70, enfim, 60, final dos anos 60, todo mundo fumava. Então, era normal, eu nunca destaquei a Golda Meir por ela ser fumante, entendeu? Na época, isso acho que não era parte do carisma dela. Mas a questão dos sapatos já era, o jeito que ela se vestia, e já vi algumas reflexões de que talvez essas roupas não muito exuberantes, não muito femininas, ela era uma mulher de mais de 70 anos, também tem que ver isso, né? Mas era uma forma dela não externar sexismos, vamos dizer, ou sexualidades no grupo onde ela se encontrava, né? Ela trazia já uma imagem mais sóbria, vamos dizer assim, né? Como as mulheres no kibbutz também tinham uma imagem sóbria, usavam os mesmos uniformes que os homens, né? Então, acho que foi muito bem retratado. O excesso de cigarro é que realmente hoje faz parte dessa cultura antitabagista, mas na época não havia essa cultura antitabagista. Era uma cultura tabagista, né? Então, isso nunca me despertou, pelo menos na minha infância, adolescência, que eu me lembre que o fato que a Golda Meir fumava muito, tá? A gente estudava a Golda Meir na escola, porque a gente estudava, né, a gente tinha aula de sociedades israelenses e tal, então se era a Golda Meir naquela época, a gente ia estudar a Golda Meir, não porque ela era mulher, mas porque ela era a primeira-ministra. Como a gente estudou Moshe Dayan, que era ministro da Defesa, que fazia parte, vamos dizer, do currículo escolar. Era um país de governo trabalhista, um país de sionismo socialista. Não havia essa opção da direita, ela nem estava muito na cartela no movimento juvenil, nós não tínhamos nem representação de movimento de direita, vamos dizer, o Betar, que era um movimento de direita, nem existia no Brasil quando eu fiz parte do movimento juvenil. Então, porque a linha dominante, né, de governo desde a fundação do Estado era o sionismo socialista, né? Então, acho que era esse o quadro da época, né?
um país divertente do sionismo socialista quase que esmagadoramente, né? E passou tanto tempo, e essa questão da roupa, ela na verdade fez escola, porque se você for, você estava falando, eu fui lembrando rapidamente que a Angela Merkel também se vestia assim, e a própria Dilma Rousseff também, uma presidente que se vestia assim, não óbvio, né? Não tanto com essa marca kibutziana, lógico, mas desse jeito bem sóbrio, sem deixar tão claros esses elementos que tem essa feminilidade. Então, de certa maneira, a gente vê esse traço da Golda que ficou para posterioridade, né, para toda a história. E você, João, como que você sentiu esse retrato da Golda feito no filme? Até fisicamente estava tudo muito parecido, né? Eu acho que é isso, assim, o primeiro impacto é o cigarro, né? Me lembrou muito Stissel, né? Que eles fumam bastante também lá no seriado e, enfim, o filme, como a Ivani colocou, né? Uma questão de época, a gente vive uma cultura hoje, né, de trabalhista, mas a primeira coisa que me pegou, assim, mas eu acho que o que a Amanda falou antes é de esses trejeitos, essas coisas pequenininhas ali, faz você entrar de fato na cabeça da Golda e eu me senti e criar quase uma intimidade ali, né? Porque são situações muito complicadas, não só a questão da guerra, mas a questão da saúde física. E eu acho que a forma que foi colocada ali no filme, né, com essa riqueza de detalhes, não só da atuação, mas da roupa. Eu acho que tem uma cena que ela faz um bolo, se eu não me engano, lá, né? E tinha essa questão de que a Golda gostava de cozinhar também e tal. Então, eu acho que foi retratada, assim, os trejeitos e ela de uma maneira muito excelente que fez eu que assisti, né? Criar essa relação ali com a personagem no filme, de sofrer junto, de ficar tenso junto, de falar assim, meu, será que se fosse eu ali eu tomaria essa decisão, não tomaria, de colocar nesse lugar. Eu achei que foi retratado assim, de uma maneira muito boa e os debates políticos ali, geopolíticos da época ali, né? Fala, pô, 48 lá a gente teve que pedir arma à União Soviética e tal, não sei o quê, e mostra todo esse debate que às vezes se perde, né? E toda essa imagem que uma parcela da sociedade tem de Israel hoje não faz a mínima ideia da história e da formação desse país, da formação das figuras políticas lá. Então, achei excelente isso daí, a Tem forma que essa ela foi retratada. tentativa muito forte de criar uma empatia, né, do público com a Golda. Você não achou, Amanda? Eu achei, sim, né? É tipo, eu não sou grande conhecedora da, né, biografia, nunca aprofundei nada na história da Golda, mas vendo o filme, sabendo um pouco da história dela, assim, parece aquele meme, né? A Ellen Mirren ficou mais parecida com a Golda Meir do que a própria Golda Meir. E então achei que trouxe assim, muitos elementos dessa mulher forte, primeira-ministra, mas que também podia ser a sua avó, sabe? E que era muito meio uma imagem assim que a Golda passava. E além disso, e eu achei interessante assim, bom, cheguei atrasada, né, pro filme, perdi o primeiro minuto de cena, mas na cena inicial que eu vi assim de apresentação da Golda, né, que estavam apresentando a imagem dela. Me chamou a atenção os planos usados, que eram sempre planos de baixo para cima, assim, né? Como, né, nossa, veja que grandiosidade, uma grande mulher, né? Eu já pensei, nossa, o filme vai retratar isso, né? A Golda como essa grande mulher, né? Super, né? Acima de um pedestal. E o filme foi quebrando essa imagem, assim. Parece que ele vai, ao longo da narrativa, né, do enredo, ele vai quebrando essa coisa de, tipo, olha, quem que é essa mulher, né? Grandiosa, durona, né? Que era a primeira ministra do Estado de Israel, e você vai se aproximando aos poucos, né? O filme, ele vai fazendo esse trabalho de te aproximar, de fazer você criar empatia, de fazer você entender. Eu mesma não fazia ideia de que durante a guerra do Yom Kippur ela estava passando por aquela questão toda com a saúde, assim. Eu não fazia ideia. Então, para mim foi muito impactante isso, assim, nossa, como que a pessoa conseguiu, né? Ter que lidar com uma guerra, né, com um ataque, e ao mesmo tempo tá lidando com ataque ao próprio corpo, assim, era quase
metáfora, né, desse conflito, né, conflito dela com a doença, dela com a posição dela ali política. Então, achei muito interessante como que o filme foi balanceando também essas duas histórias, né, ali, essas duas questões. Essa questão do cigarro realmente pega, né, devia ter um aviso no começo do filme para, se você tá tentando parar de fumar, não assista, não vai dar gatilho. Uhum. Mas essa foi a minha impressão mesmo, né, que tem essa tentativa de humanizar, eu acho que acaba acontecendo por mais que a gente não assista o filme para conhecer a biografia dela, né, você conhece ali um momento muito específico, né, como ela lidou ali com a guerra de Yom Kippur, e o que aproxima mais a gente ali da intimidade é a questão com a doença, né, então, que igualmente tensa, né, uma questão igualmente tensa, não tem nada leve, o filme não tem nada de leve. E recentemente, o historiador João Miragaia fez um fio no Twitter do IBI contando um pouco sobre a visão que os israelenses têm da Golda, que não é exatamente muito positiva. E aqui vale a gente lembrar, é um filme norte-americano. Ela, Golda, né, saiu como a grande culpada pela guerra do Yom Kippur, especialmente pelo número altíssimo de mortes, mais de 2.600 soldados israelenses morreram, e eu acho que o filme retrata muito bem os erros cometidos na guerra. Mas, de certa maneira, a mim, Anitta, gerou a impressão de que eles tentaram tirar um pouco a responsabilidade da Golda e falar, não, foi não sei quem que fez isso, foi o Moshe Dayan que tomou a decisão errada, foi não sei quem do exército. E, ao mesmo tempo, ela tomou, mostrando que ela tomou para ela essas responsabilidades, nunca quis jogar para outras pessoas. E uma coisa que me pegou muito, mostrando o sofrimento dela. Cada vez que ela estava na base do exército e alguma coisa dava errado, ela sofria muito. Então ficou essa ideia de que o filme tenta compartilhar um pouco mais essas responsabilidades. Vocês também tiveram essa impressão, dessa tentativa de tirar isso só de cima dela? E eu acho assim que o filme eu já vi por outra perspectiva, talvez porque, enfim, vivi esse período. A antipatia que existe pela Golda Meir não é só restrita à Guerra de Yom Kippur. A Golda Meir ela teve um entrave, vamos dizer, uma disputa interna da sociedade entre judeus orientais e judeus ocidentais, entre os Mizrahim e os Ashkenazim. Se você procurar alguns documentários, houve um movimento de panteras negras em Israel. Então, a grande, vamos dizer, quantidade de judeus orientais de ascendência, vamos chamar oriental, tinha principalmente do Iêmen, Teimã e Iraque, né? Tem uma grande assim marca negativa da sua imigração para Israel. Inclusive há alegações desses grupos de que a Golda Meir ela favoreceu a imigração russa em detrimento desses que já estavam em Israel e que viviam em situação menos favorecida do que os judeus de origem ocidental, né, europeus, os Ashkenazim. Então, esse racha dentro da sociedade que, inclusive, legitimou a eleição do Begin. Foram esses que, vamos dizer, posso dizer, enterraram a carreira política da Golda Meir em Israel. Se é justo ou injusto, enfim, fato é que isso foi simultâneo, vamos dizer, também a eventos muito traumáticos, que foram as Olimpíadas de Munique, que ela também era primeira-ministra, e aconteceu o atentado, vamos dizer, na hora que ela estava sentada na cadeira, né, de primeira-ministra, e depois a Guerra de Yom Kippur, onde no filme ela fala com muita clareza, eu não sou militar, eu sou uma política. E o filme transparece algo que eu não li isso nunca em registro,
é como se o Moshe Dayan ficasse indeciso lá na hora e o outro general é que acaba assumindo o comando porque ele não sabia da escuta telefônica, foi tudo meio atrapalhado, né? Então ele sai como grande herói da Guerra dos Seis Dias e vem para também se enterrar na Guerra de Yom Kippur, né? Então, eu acho que o contexto da Golda Meir foi num contexto de muita tensão da própria sociedade israelense, não só a Guerra de Yom Kippur. Eu já ouvi alguns, né, vamos dizer, combatentes da Guerra de Yom Kippur dizendo que aquilo foi um verdadeiro Vietnã. Eles estavam realmente perdendo muitas vidas e estavam se como patinando naquela guerra, e quem seria o grande mentor, né, militar foi o Arik Sharon, que depois foi aí execrado por Sabri Shatila, né? Então, é um momento de muitas contradições, né, da própria sociedade israelense. Eu acho que é essa a questão que não está no filme, né? Mas acho que também tem essa coisa de tirar um pouco esse maniqueísmo, né? Tem uma frase da Golda que eu acho muito interessante, que ela fala assim, não é só uma decisão de se eu vou fazer X ou Y por Israel, mas é se eu vou deixar 30 mil crianças órfãs no Egito. Então, eu acho que também tem uma coisa... É isso, de quebrar se todo mundo é bom ou ruim, porque tem certas decisões que não dá para tomar sem pensar dessa forma um pouco mais ampla. Mas eu senti essa tentativa de, pelo menos no aspecto da Guerra de Yom Kippur, que é o que o filme trata, e teve gente até que ficou frustrada por não pegar mais amplamente a vida da Golda, pelo nome do filme, no caso, acho que o filme deixa o nome, o título deixa essa expectativa, de pegar só a Guerra do Yom Kippur. E nesse sentido ficou para mim essa impressão de que queriam passar um pouco as responsabilidades para as outras pessoas. O que você achou, Amanda ou João? Quem quiser comentar, abram aí os microfones. Não, esse, o João colocou isso no fio do Twitter, né? Essa questão com os Panteras Negras e dos Mizrahim. É, tem uma coisa que eu acho que o filme colocou indiretamente, né? Vamos dizer assim, ou diretamente, que eu acho que o debate dos Panteras Negras em Israel entra aí também, que eu tenho uma visão, uma leitura que essas personas políticas, né, em particular as de esquerda, eu acho que divide opinião na sociedade, assim, em qualquer lugar, eu acho que a Golda entra aí também, né, eu vejo, acho que eu até comentei isso contigo, né, Anitta, em off, assim, em algum lugar, que óbvio, são pessoas que tiveram atuações muito diferentes, né? Mas você pega a minha área de pesquisa, que é a Iugoslávia. Você vê os sérvios, os bósnios, os croatas, os eslovenos e tal. Tem uma opinião muito dividida sobre o Tito, né? Que foi uma grande liderança de esquerda que é, dirigia ali o regime socialista da Iugoslávia, e tem gente que defende, tem gente que apoia, tem gente que defende em certos aspectos. Pegar o caso do presidente aqui do Brasil, né? O Lula, você vê que tem pessoas que fazem críticas com certas ressalvas e tal, caso que no caso, óbvio que no caso da Golda, você tem uma situação de uma complexidade muito grande, que é a guerra de Yom Kippur, né, e o número de mortes que teve nessa guerra, que faz você ter outra leitura, assim, né? E aí eu acho que a guerra é, é um componente muito grande na visão e no debate público que as pessoas têm sobre ela, né? E de fato o filme traz frases, traz dilemas ali que que pode que parece mesmo assim, que tenta mostrar essa visão mais humanizada dela, e os dilemas que aparecem em um conflito, e que ela não tinha um poder absoluto ali sobre as decisões que ela tomava diante do conflito e tal. E aí eu acho que o filme vai mesmo por esse lado, mas eu vejo a Golda dentro olhando numa visão macro, né, junto dessas outras figuras políticas de esquerdas, que em muitos momentos foram contraditórias, às vezes por questões de debates que não estavam instalados na sua época, e que acertaram e que erraram em muitos aspectos, né? Então, eu acho que a Golda tá nesse lugar aí, sabe?
Eu também senti um pouco que tem essa tentativa, não sei se é eximir de culpa, mas de minimizar um pouco, assim, o Ou peso, de né? resgate, né? De resgate, faz sentido, sim. Principalmente porque paira ali, né, sobre a Golda personagem ali, uma culpa muito grande, né? O fato dela ficar carregando um caderninho onde ela fica anotando o tempo todo o número de mortes, traz essa coisa da culpa muito forte, assim. Então você, né, fica ali, né, entra nesse tormento dela com essas mortes, com o quanto tem até uma frase dela no tribunal que ela fala assim, eu anotei cada uma delas, assim, eu sei de cada uma dessas mortes porque ela transparece essa culpa. Então, e isso se fazendo presente dá essa, né, olha só, a Golda, ela tava ali, né, pensando com estratégia, mas ao mesmo tempo tava com esse sofrimento que a Anitta mencionou, que eu concordo também, né, toda a cena de batalha ali, em campo, né, que ela acompanha ali, é acompanhada muito desse sofrimento. Tem a história da E outra, secretária também, né? da secretária, que traz, né, esse aspecto, assim, né, olha como a empatia que ela tinha ali por uma secretária, né, podia não ter nenhuma. É, E, perdão. não pode falar. Não, o que eu talvez me expressei bem, talvez a guerra tenha sido o que faltava para embalar essa antipatia que já existia em relação a ela. Enfim, por isso eu acho que já existia uma tensão social muito grande em relação a ela. O que eu acho que o filme retrata também um exército que foi pego de surpresa, que teve muitos problemas, vamos dizer, da ordem da sua eficiência, que o Mossad bem dizer que não, né, não estava funcionando o sistema de escuta lá. Então, quer dizer, é uma constelação já que eu acho que existia em relação a ela, e que culminou com uma tragédia aí de uma guerra mal sucedida, evidentemente, né, que isso impacta sobremaneira, né? Mas eu acho que já existia toda vamos dizer, essa tensão social no Estado. Uhum. Uma coisa que acho que a gente até comentou saindo, né? O João também chamou atenção assim para isso na saída do cinema foi que quando a gente ouve falar da Guerra do Yom Kippur, né? A gente estuda, parece sempre uma coisa muito vitoriosa, assim. Nossa, foi um sucesso, fomos pegos de surpresa e vencemos, né? E eu acho que o filme ele desmistifica muito assim essa coisa do nossa, foi, Quase né? perderam. Quase perderam, né? Foi uma sucessão, assim, de erros, né? De muitas vidas perdidas também, e que foi por um triz, assim, que isso, por exemplo, para mim foi algo que chamou atenção. E não sei, isso é out of records, estava no filme, mas também já ouvi dizer que ganhamos também entre as variantes para não perder a guerra, vamos dizer assim, e os egípcios eles tinham um treinamento, uma metodologia soviética na época, que era guardar alguns marcos para avançar em outras fases, e que realmente eles já tinham, se eles não tivessem observado essa metodologia, eles já teriam avançado em um dia muito, porque eles estavam ganhando, assim, do ponto de vista bélico, muito mais do que eles podiam esperar. Então, se eles não tivessem aguardado essas fases, eles já teriam chegado em Jerusalém com facilidade em um dia. Mas eles seguiram a metodologia que era dada lá pelo exército egípcio. Você alcança espera um dia para refazer o outro. E isso que favoreceu os israelenses se reorganizarem. É bem interessante Quase isso, porque perdendo. isso é retratado muitas vezes no filme, né? O desespero e tal. E uma coisa que a gente não pode deixar passar batido, claro, é o fato de a Golda Meir ter sido a primeira e até hoje a única mulher no cargo mais alto do poder em Israel. A gente conversava aqui antes de começar a gravar, né, Evânia, até sobre
meio que uma pirâmide invertida, em certo sentido, do que a gente vê hoje em outros lugares do mundo. Israel nasceu com essa tendência socialista, kibutziana, em que homens e mulheres queriam ser tratados iguais, os chamados halutzim, os pioneiros da terra de Israel. As mulheres não eram pessoas que ficavam dentro de casa cuidando dos filhos, não, elas iam trabalhar a terra e tudo mais, e assim que a Golda foi subindo na hierarquia do Partido Trabalhista, que era então o maior do país, e parece que depois as coisas foram piorando nesse sentido. Eu não sei se dá para dizer piorando, porque a gente está no fundo do poço neste presente momento em relação a Israel, né? Mas qual que é a importância simbólica da Golda Meir enquanto essa mulher política forte que durante muitos anos se impôs dentro do cenário israelense? E eu vejo assim, até que o diretor, que ele é premiado Oscar já, né? Ele tem um Oscar por um outro filme, é um curta chamado Skin, muito interessante também. Eu acho que é também uma simbologia do que ele traz, vamos dizer, o que éramos, né? O que estamos, né? Então, eu acho que isso traz muito. E traz também uma pauta que hoje é uma pauta, mas na época ela não precisava existir como pauta, que é o etarismo, é uma mulher mais velha. Tanto que ele chama ela The Old Lady, né? E ela trata isso naquela cena que ela está falando com Yasser, com Sadat, é ela mesmo, aconteceu isso. Ela fala, ele sempre me chama de Old Lady, né? Que é uma pauta que hoje existe, que para você ver, assim, talvez o protagonismo social israelense nessa época era uma mulher e uma mulher mais velha. E isso não impediu, né, nenhum desses atributos impediu que ela fosse primeira-ministra, né? E você, Amanda, o que você acha desse aspecto da história e também do filme? Porque eu também tenho essa sensação que o filme tentou frisar várias vezes, né, que ela era a única mulher numa sala cheia de homens, que os homens queriam impor a vontade e que em alguns momentos ela se sentia acuada, em outros ela ia para cima. O Kissinger ela ia para cima direto, né? Não, como a gente diz, não deitava para o Kissinger de jeito nenhum. Sim, e além disso, né, contrariando também não o fato só de ser uma mulher mais velha, né, ser essa figura da imigrante, né, também, que tem essa simbologia também, né, que em Israel, né, todo mundo que tinha origem imigrante era visto como, né, tinham elos fracos aí, né, na sua genealogia, enfim. Mas ela, eu acho que por isso é retratada assim como uma dureza também, né? De ter que se impor o tempo todo, de ter que ser boa o suficiente para ocupar aquele espaço. No filme sempre fica as reuniões, né, que ela faz com o exército, né? Sempre é muito presente nessa essa coisa dela ser mulher. Tem uma outra figura feminina importante no filme também, né? Que é a ajudante dela, né? Que tá ali o tempo todo, né, quase como uma filha, que acho que outro aspecto que humaniza, agora lembrei, assim, que também traz essa humanidade para ela, que é a relação entre elas duas, eu não lembro o nome da personagem, mas que tá sempre ali, né, cuidando dela, né, então ela tem uma relação, assim, muito maternal, né, traz esse lado mais humanizado dela. E, enfim, acho que esse trecho de arquivo que é inserido, eu achei maravilhoso, assim, quando ela tá conversando ali, né, e ela fala até, eu trouxe um presentinho para sua netinha, assim, de avó para avô, né, quando ela passa, assim, um presentinho. E toda cheia de humor, né? Aquela coisa muito despojada. Também tem cena de arquivo, se eu não me engano, dela no meio do exército, né? Porque ela também era essa imagem de força, né? Tem uns momentos no filme que falam, não, você tem que dar as caras, Golda, você tem que aparecer porque é a sua imagem, assim, que vai trazer o ânimo que o pessoal tá precisando para continuar, senão a gente vai perder. Então ela vai pessoalmente, né? Ela lá no meio, enfim, do deserto, com o exército, né, sentada ali conversando com as pessoas, e trazendo esse apoio moral mesmo, assim. Então ela é muito interessante ver como ela era uma presença forte nesse sentido.
Eu lembro, estava vendo aqui, fazendo uma pesquisa rápida, e tem um trecho muito bom, né? Que é quando o Kissinger fala: eu sou americano em primeiro lugar, secretário de Estado em segundo e judeu em terceiro. E a Golda responde: você esqueceu que em Israel a gente lê da direita para a esquerda. Essa Ai, cena muito boa. é genial, é genial. E aí, É para a genial. gente finalizar, o filme também foi lançado em Israel, já foi lançado em vários lugares do mundo. Aproveitando a data que a gente está perto de Yom Kippur, será que esse filme também não é uma oportunidade de perdoar a Golda Meir, de olhar para ela como uma mulher do tempo dela, como o João estava falando, né? Certos assuntos não eram pautados naquele momento, né? Não eram todos os líderes da esquerda que tinham uma visão tão para frente da pauta identitária. Talvez a Golda não fosse uma revolucionária mesmo, mas uma mulher forte que tentou fazer o melhor que ela pôde, digamos assim. É isso, o filme tenta bastante retratar esse sofrimento dela, então é uma oportunidade, 50 anos depois, tão perto do Dia do Perdão, a gente olhar talvez para Golda Meir com outros olhos, nem tanto de endeusá-la, mas também não tanto de condená-la como grande culpada. O que você acha, Evane? Eu acho que ela, como independente do gênero, né, mulher ou não, né, como uma líder política, ela ficou muito isolada, né, dentro daquela circunstância, como eu falei, num período onde aconteceram eventos muito traumáticos, onde ela conduziu bem ou mal algumas imigrações. Então, naquele momento, acho que ela ficou muito isolada, como qualquer outro político, homem ou mulher, poderia ter ficado se tivesse no lugar dela. Mas ela também tem um papel importantíssimo na fundação do Estado. Ela era americana, né, naturalizada, ela é russa, ucraniana, acho que ela era, ou russa, naturalizada americana. Ela teve um papel fundamental, assim, ela cresceu dentro do partido, né? Ela realmente fazia essa interface, a pedido do Ben-Gurion, com os Estados Unidos. Então, ela, antes de ser primeira-ministra, né, ela foi uma peça importante dentro do governo israelense, fazendo essa interface, né, sempre com o governo americano. Então, acho que realmente ela não pode ser, vamos dizer, julgada apenas pelo período em que ela foi primeira-ministra, independentemente dos resultados, né, que ela, enfim, alcançou lá durante o período que foi, né, primeira-ministra de Israel. E nas relações internacionais, no geral, ela foi bastante importante, porque quando era primeira-ministra, ela via o isolamento de Israel começando e também foi a pessoa que se aproximou do Sul global, né? Começou a estabelecer relações com a América do Sul, por exemplo. E você, João, você acha que é uma tentativa, um momento de perdoar a Golda Meir? Eu acho que é, claro, né, não anulando a questões problemáticas, né, que envolveu a história da Golda Meir, mas ela fala, né, que, se eu não me engano, para auxiliar dela lá, que ela fala que se entrar para a política, de qualquer maneira, quando acabar a carreira, as pessoas vão odiá-la, né? E eu acho que é por aí, assim, é entender que questões problemáticas passaram por ali, faz parte da história dela, mas também entender a importância, né? E os obstáculos que tinha ali naquele período, que hoje continuam tendo, sem passação de pano aqui, sem nada, mas eu acho que é um momento não de tirar conclusões, assim, mas para colocar o debate na praça, sabe? Colocar o debate na praça, e aí o filme faz isso, e cada um tira as suas conclusões, assim, mas eu acho que teve uma intençãozinha de fato de dar uma perdoada na Golda, e que se foi essa intenção, eu acho que, na minha opinião, o filme fez isso muito bem. Então, quem não assistiu aí, corre pro cinema, que o filme é bom demais. E eu, assim, eu acho que, assim, é hora de perdoar no sentido disso que a gente, acho que falou no episódio inteiro, que é humanizar, e não humanizar no sentido, unicamente bom, mas no sentido de enxergar a pessoa com toda a sua complexidade, suas
contradições, seus problemas, sabe? Colocar isso numa perspectiva de que ninguém é totalmente bom ou totalmente ruim, sem simplificar a história, né? E eu acho que o filme foi muito importante nesse sentido de fazer a gente revisitar, porque esse período também histórico de Israel para entender, né? Como Israel chegou até aqui. Eu acho que Israel não seria o que é, né? Também a Golda teve um papel muito importante ali, né? Foi uma das únicas 2 mulheres que assinaram a Declaração de Independência, teve presente no processo desde o início, né? Então, faz muito parte do que é a história de Israel. Acho que não dá para olhar para a história de Israel sem olhar para a história da Golda Meir. Então, eu acho que nesse sentido, sim, é importante a gente olhar para trás e entender e enxergar com outros olhos. Então, assim, recomendo quem queira entrar em contato com esses aspectos, veja o filme, sim. Eu acho que isso valeu super a pena ver, apesar de ser um filme pesado, né? Eu acho que ele traz, como o João falou, o debate, né, para a praça de novo. Eu acho que o que foi... Pode falar, Evani, desculpa. Perdão. Não, se a gente trazendo isso para o hoje, é como se ela tivesse sido cancelada há um tempo, né? Foi cancelada, e hoje talvez o filme, não é que ele perdoe, eu acho que a função não é de perdão, apesar da toda a questão do Yom Kippur, mas ela resgata a figura, ela descancela, entendeu? Ela traz de novo para você ver todos os paradoxos. Nossa, ela foi excelente antes e péssima depois, enfim, whatever. Não interessa aqui o julgamento, mas como disse a Amanda, todas as contradições, né, de uma figura emblemática, né? É isso, perfeito. Eu acho que o que foi legal nessa nossa conversa é a gente partir desse ponto de nem endeusar, nem cancelar a Golda Meir, que eu acho que as pessoas podem acabar caindo sempre nessas 2 grandes armadilhas do nosso mundo tão binário. Mas então hoje eu, Anitta, João Torquato e Amanda Hatzira trocamos essa ótima ideia com Evani Begelman-Kramer, que é advogada, doutora em Direito Processual. Desculpa, Evani. Só mais uma coisa aqui, por favor, dá interesse. Tem uma biografia dela que eu gosto muito, que é da Elinor Burkert, chama Golda. Eu acho que, não sei se é aquela lá, russa, enfim. É uma biografia muito interessante para você ver a trajetória da Golda Meir humanamente e politicamente. perfeito. Então, hoje, nós 3 nos juntamos para ter essa ótima conversa com Evani Begelman-Kramer, que é advogada, doutora em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e que tem cada vez mais chegado perto aqui do IB, contribuído com a gente, inclusive escreveu um ótimo artigo para o Portal J para falar sobre a reforma judicial de Israel à luz dessa visão do direito. Então, Evani, muito obrigada. E volte sempre. Um prazer, viu, gente? Muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer, Evani. Prazer te conhecer. Voltamos a Prazerzaço, Ivani. As portas estão sempre abertas aqui. Muito obrigada. Se você quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para @institutobrasilisrael.org. O Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais. Até quarta-feira que vem.